Olá, que Deus te abençoe. Hoje nós vamos refletir no Salmo 51, Salmo de Davi, onde ele é um salmo que ele faz uma oração perante Deus, pedindo perdão e purificação dos seus pecados. Então ele inicia esse salmo dizendo: Tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Então Davi já começa esse salmo. O que me levou a refletir nesse salmo? Nós queremos pensar um pouquinho como é que as pessoas têm te visto. Como é que as pessoas têm visto você perante a sociedade, como é que as pessoas têm te enxergado. Como você provavelmente no Natal, em família, participou do amigo oculto, e para mostrar para as pessoas adivinhar quem você tirou, ela usa alguns adjetivos, algumas características para que as pessoas possam descobrir quem você tirou. E não foi diferente no grupo onde eu participei, na minha família. Nós tiramos amigo oculto ali e algumas as pessoas foram usando adjetivo, característica da pessoa que ela tirou. E muitas das vezes as pessoas usam adjetivos e características que muitas das vezes você não concorda com aquilo, que pode muitas vezes machucar o seu coração, mas você, como eu, como qualquer ser humano, somos sujeitos a falhas, sujeitos a erros. E olhando para Davi, eu me peguei pensando, refletindo justamente sobre como é que as pessoas têm me enxergado, como é que as pessoas têm me visto. Tem me visto como um exemplo de pessoa num coração puro, ou tem me visto pelas minhas falhas e pelos meus erros. Você pode ver que Davi, o próprio Deus conhecia Davi como um homem segundo o seu coração, porque Davi fazia a vontade de Deus. Mas Davi, como eu, como você, somos falhos, somos pecadores. E Davi ele vai falando no versículo 5, ele diz: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Então Davi sabia que ele era uma pessoa pecadora, que estava sujeita a falha, sujeita a erros. Mas Davi, mesmo sabendo que estava sujeito a erro, ele tinha um coração voltado para Deus, um coração voltado em fazer a vontade de Deus. Tanto é que ele reconhece seu erro. Você vai ver que o Davi, como pai, como esposo, teve suas falhas, teve seus erros, mas o próprio Deus conhecia Davi como segundo o seu coração, porque Davi se derramava no altar de Deus. No versículo 2 ele vai falar: Lava-me completamente da minha maldade e purifica do meu pecado. Versículo 3: Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Muitas vezes a sua falha, o seu erro vai estar diante de você, perante você, mas você tem que ter essa consciência que o perdão não vem muitas vezes do homem. O perdão vem de Deus quando nós nos derramamos perante o Senhor. E Deus perdoa as falhas de Davi. Tanto é que Davi, o apóstolo Paulo, quando ele vai pregar ali para aquela multidão, ele usa Davi como exemplo. Ele usa ali no Atos capítulo 13, versículo 22, ele vai usar Davi como exemplo. Ele vai falar: E quando foi tirado por Deus, este levantou-lhe como rei a Davi. Então ele vai falar que quando Deus tirou Saul do reinado, ele colocou Davi para reinar, ele usa ali Davi para reinar no lugar de Saul. E ele continua falando: E quando foi tirado este, levantou-lhe como rei a Davi. Aí ele continua: A qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Então, Deus conhecia o coração de Davi, sabia que Davi tinha um coração voltado em fazer a vontade dele. Saul saiu da presença de Deus, Saul não mais fazia a vontade de Deus. Então ele levanta Davi, conhecendo o coração de Davi. E Davi começa a fazer a vontade de Deus. Mas Davi, no meio do seu percurso, no meio da sua missão como rei, teve as suas falhas. Mas ele sempre se voltava e reconhecia as suas falhas, os seus erros, assim como nós vimos aqui no versículo 2 e no versículo 3. No versículo 4, Davi rasga o seu coração perante Deus e diz: contra ti somente pequei, e fiz o que era mal diante de teus olhos,
para que seja reconhecido como justo em tua palavra e tido como puro em teu julgamento. Então Davi rasgou seu coração, ele conhecia, ele se rasga perante Deus, e ele coloca o seu coração no altar de Deus, e Deus reconhece as suas falhas. No versículo 6 ele diz: eis que tu amas a verdade no íntimo, e no oculto me tens feito compreender a sabedoria. E no versículo 7, purifica-me como um isopor, e serei limpo, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Ele sabia que Deus tinha o poder de perdoar os seus pecados, somente Deus tinha o poder de perdoar os seus pecados, e ele continuou nessa batalha, conhecendo ali, reconhecendo, tendo intimidade com Deus. No versículo 8 ele diz: faça-me ouvir júbilo e alegria, e se recriarão os ossos que tu quebraste. O coração dele estava quebrantado, os ossos doíam pela questão do pecado que ele tinha cometido. Mas ele reconhecendo ali, ele faz essa oração, se rasga perante o Senhor, ele se humilha perante o Senhor. E ele, no versículo 19 ele diz: então lhe agradarão o sacrifício de justiça, os holocaustos e as ofertas queimadas, então se oferecerão bezerros sobre o teu altar. Então Davi ele sempre estava ali voltado a fazer a vontade de Deus. Davi sempre se voltava para Deus pedindo perdão pelas suas falhas, porque como eu, como você, somos falhos, ser humano, estamos sujeitos a erro. O que importa é eu realmente tomar a atitude que Davi tomou, reconhecer as minhas falhas, reconhecer os meus erros e pedir perdão perante o Senhor, e não tomar mais essa atitude de erro, mas continuar em fazer a vontade do Pai. Então, querido, que você venha ser reconhecido perante Deus, de um coração quebrantado, um coração que Deus tem um prazer e acreditar em você, um prazer de saber que você vai fazer a vontade dele, assim como Davi fez. Então, querido, que Deus possa estar te abençoando e que você possa ler nesse capítulo 51 de Salmos, refletir nesse capítulo e entendendo qual é a vontade de Deus para a sua vida. Então, somente para que você venha ser exemplo, não só na sua família, mas um exemplo na sociedade. Um exemplo de pessoa do bem, uma pessoa que está sempre voltada em fazer a vontade de Deus. E que Deus te abençoe em nome de Jesus.